Legislação extravagante. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, parte 3. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos, e essa é a terceira parte da nossa aula sobre Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. A gente vai falar agora dos tipos penais que estão lá na lei, a partir do artigo 12, perfeito? Essa é certamente a parte mais importante da nossa aula. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu convido a voltar, porque são temas também extremamente relevantes que vão nos auxiliar aqui neste momento em que nós vamos estudar os crimes, né, os tipos penais que estão na lei, combinado? Então, sem mais demora, vamos lá para o artigo 12, tá? Vamos lá do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tá? Pessoal, o conceito de uso permitido está lá no decreto 9847 de 2019 e também no decreto 10.030 de 2019, perfeito? Eu na aula passada já passei um conceito simplificado, né? Informando que nós temos armas de uso, vamos melhorar aqui, de uso permitido, proibido e uso restrito, perfeito? O uso permitido de modo geral são aquelas armas as quais podem ser comercializadas para o cidadão comum, aquele cidadão que preenche os pré-requisitos necessários para poder adquirir uma arma de fogo, tá? O uso restrito são aquelas armas restritas às forças de segurança, forças armadas, né? Guardas municipais, e as armas de uso proibido são aquelas armas que não podem ser usadas, né, utilizadas dentro do território nacional. Claro que existe toda uma especificação de calibres e etc., mas isso aí é uma matéria que a gente vê com mais profundidade no estudo do decreto, perfeito? Mas isso aí só vai estudar quem for necessário, aliás, né, quem precisar realmente estudar esse decreto, porque ele consta lá no edital do seu concurso. Se não consta no edital do seu concurso, não esquenta a cabeça com isso. Se consta, a gente vai ver lá no decreto, vai entrar nessa seara aí com mais profundidade, combinado? Vamos lá, artigo 12 então. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Então a conduta, ela não se limita à posse de arma de fogo. É arma de fogo, acessório ou munição, né? De uso permitido, então a gente está falando aqui de arma de fogo de uso permitido, tá? Em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento da empresa. Então, estamos falando aqui do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Uso permitido. Possuir ou manter sob sua guarda, vamos de novo, arma de fogo, acessório, munição de uso permitido, aqui está o X da questão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, com ausência de registro, né? Arma não registrada, arma que não possui registro. Perfeito? A gente está falando disso. E por que esse tipo penal se limita ao interior da residência, né? Ou do local de trabalho, desde que ele seja o responsável pelo local, o dono, o diretor, etc. Porque se for fora dessas dependências, nós temos uma modalidade mais agravada que está lá no artigo 14, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá joia? Que é o porte irregular de arma de fogo de uso permitido, perfeito? Aqui a gente está tratando só da posse irregular. Detenção de 1 a 3 anos e multa, tá? O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não admite conduta culposa, tá? E esse dolo é genérico, é uma conduta que não possui um fim especial. E a consumação? É um crime de mera conduta, tá? É um crime de perigo abstrato que se consuma com a simples posse, independentemente da motivação dessa posse. E por ser um crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Então, com isso,
a gente chega à conclusão que não comporta tentativa, essa modalidade criminosa, tá? Agora, olha só, crime impossível, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina também, se a arma de fogo for obsoleta, não há crime. A arma de fogo obsoleta não dá ensejo à figura criminosa. O que é uma arma de fogo obsoleta? É aquela arma que já perdeu a sua utilidade. Obsoleta é aquilo que está ultrapassado, não funciona. Uma arma que não possui a potencialidade lesiva, tá? É uma arma que não possui a potencialidade lesiva. Perfeito? Então, arma obsoleta, crime impossível, tá? E a arma desmuniciada? E a arma desmuniciada é uma situação, vamos lá, de acordo com o STJ, é crime sim por tratar-se o quê? De perigo abstrato. A arma está circunstancialmente desmuniciada, mas amanhã ela poderá estar municiada, tá? As jurisprudências do STJ e do STF, inclusive, contam uma historinha, né? Se vem um sujeito com uma arma de fogo desmuniciada e um outro sujeito de cá com uma munição sem a arma e os dois fazem uma parceria, teremos uma arma municiada, uma arma potencialmente, aliás, potencialmente não, uma arma com a sua característica lesiva, né? Ela será lesiva, materialmente lesiva. Por quê? A arma mais a munição. Perfeito? Então, a arma desmuniciada é crime. E a munição? Andar com a munição sem uma arma é crime também, tá? Da mesma forma que a arma desmuniciada. E lembrando, né, que para o sujeito que tem a posse da arma, mas está em trânsito, por exemplo, do trabalho para a casa dele, ele não pode manter a casa, ele não pode manter a arma tanto na casa quanto no trabalho, mas e nesse deslocamento aí, se ele estiver em trânsito, ele precisa de uma guia especial de trânsito, tá? É uma guia de trânsito. Senão, estará incorrendo no porte ilegal de arma de fogo. Perfeito? Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. O elemento subjetivo do tipo aqui, gente, é a culpa, não é o dolo. É a culpa na modalidade negligência. Negligência de quem? Do proprietário ou do possuidor, tá? É o único crime culposo dessa lei. É o único crime culposo da Lei 10.826 de 2003, tá? É um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Olha só. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, esse crime só pode ser praticado pelo possuidor ou pelo proprietário da arma de fogo. Por isso, um crime omissivo próprio. Perfeito? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, pessoal, proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança tem a obrigação de comunicar a perda, o furto, extravio, ou seja lá o que for que acontecer com uma arma de fogo, um acessório ou uma munição, no prazo de 24 horas após a ciência do fato, tá? Um prazo de 24 horas, perfeito? Tem que comunicar a Polícia Federal, tem que comunicar as autoridades, perfeito? Olha só, e vale para arma de fogo, para acessório ou munição, tá? Aqui o artigo fala em 24 horas depois de ocorrido o fato, mas a doutrina entende que é após a ciência do fato pelo proprietário ou diretor. Porque imagina só, se o proprietário ou diretor toma ciência do fato 48 horas depois, ele já estará incorrendo em crime? Não faria o menor sentido, né? Ele nem sabia da situação. Não faria sentido uma coisa dessa. Então a doutrina adapta o finalzinho desse artigo para informar que após a ciência do fato, ele tem até 24 horas. Um prazo bem razoável, né?
o parágrafo único é um crime doloso. Interessante que são duas modalidades completamente desvinculadas, tá? O legislador errou. O legislador errou ao informar aqui um parágrafo único. O ideal seria informar um artigo 14, né? E aí o 14 seria o 15 e assim por diante, perfeito? Porque é uma modalidade completamente autônoma do caput, tá? Tanto é que é um crime doloso, não é um crime culposo, tá? O sujeito ativo do crime aqui é o proprietário ou diretor responsável, é um crime próprio, tá? É um crime próprio. E é um crime próprio que? Omissivo. É um crime omissivo próprio. Por quê? Porque é deixar de comunicar, né? Deixar de comunicar. É uma omissão, é um crime praticado na sua modalidade omissiva, perfeito? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora a gente vai falar não da posse, mas do porte, tá? E sempre aqui, ó, lembrando o uso permitido, tá? E quem for ver isso com profundidade, caso necessário, caso esteja no edital, né, a gente vai ver lá no decreto, perfeito? No decreto 9847 de 2019, também no decreto 10.030 de 2019. Vamos lá. Olha os verbos, pessoal. Olha a quantidade de verbo. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então vamos lá. Primeira observação. É um crime de ação múltipla, né? Vários verbos para um mesmo tipo penal. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, etc. Qualquer coisa que você faça com uma arma de fogo, né, de uso permitido, você está incorrendo no artigo 14, tá? É um crime de ação múltipla constituída por vários verbos, né? Por vários verbos. E a arma desmuniciada, pessoal? A arma desmuniciada vale aqui a mesma observação que eu fiz para posse de arma de fogo. A arma desmuniciada também é crime. Também é crime. E o sujeito que anda com uma munição sem arma é crime também. Se estiver portando, é crime. Perfeito? É crime, não tem discussão. Isso aí é pacífico no STJ e no STF. E uma última observação aqui, ó, o laudo pericial é desnecessário. Tá? Não há necessidade de comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo, porque é um crime de perigo abstrato. Tá? Mas se por um acaso fizer o laudo, isso vale para a posse também, tá? Se por um acaso é feito o laudo pericial e ele detecta a ineficiência da arma de fogo, se ela for obsoleta, ineficiente, nesse caso não terá crime. Entendeu? Olha a posição da doutrina. Laudo pericial é necessário para comprovar a potencialidade lesiva da arma? Não, não. Mas e se por um acaso faz? Se por um acaso o delegado, né, ou o promotor ali sugere a confecção de um laudo pericial, e se por um acaso esse laudo pericial vem negativo, a arma não possuía potencialidade lesiva, era uma arma que não funcionava, era uma arma estragada, era uma arma obsoleta, era uma arma inoperante. Nesse caso também não teremos o crime, perfeito? Não teremos o crime. O parágrafo único foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Foi declarado inconstitucional por quê? O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Pessoal, a lei não pode determinar uma forma de inafiançabilidade, né? Uma posição de inafiançabilidade. Quem determina fatos ou tipos penais inafiançáveis é a Constituição Federal de 88, perfeito? Uma lei não pode ir além da Constituição. Não está determinado na Constituição Federal que o porte de arma, né, ainda mais de uso permitido, é inafiançável. Então, não existe inafiançabilidade para esta modalidade criminosa. Artigo declarado inconstitucional, perfeito? Você vai fazer assim, ó, no seu vadimeco aí, na sua observação. Artigo que não precisa nem ser lido.
tá? Disparo de arma de fogo, vamos lá, a gente já falou da posse, falou do porte, agora a gente vai falar do disparo, né? Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Então aqui, ó, em lugar habitado ou em suas adjacências é necessário, tá? Em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então é uma modalidade subsidiária, porque se você efetua um disparo de fogo para cometer um crime de homicídio, você vai responder por homicídio, não vai responder por disparo de arma de fogo, tá? Você vai lá na sua finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é ceifar a vida de alguém. Então, disparou para matar, você responde por homicídio, perfeito? Responde por homicídio. Na modalidade consumada ou na modalidade tentada, isso aí a depender do caso concreto. Então, se não for para praticar um homicídio, por exemplo, ou outros crimes, né? Lesão corporal, você pode ter a finalidade de provocar lesão corporal, disparar um tiro na canela do sujeito, por exemplo. Dificilmente ele vai morrer com um tiro disparado na canela, né? Ainda mais com a arma de uso permitido. Beleza. Mas se a finalidade não é homicídio, não é lesão corporal, ou seja lá qual for a finalidade, esse artigo será aplicado. A gente vai aplicar o artigo 15 da Lei 10.826, combinado? Mas é um artigo subsidiário, tá? É um artigo subsidiário. Por isso a pouca incidência prática dele. E olha só, para a gente ter a conduta aqui efetivamente praticada, precisa ser em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, perfeito? E desde que essa conduta não tenha como finalidade, como eu disse, a prática de um outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. É um crime também de perigo abstrato, tá? De mera conduta e instantâneo. Ocorre no momento em que o disparo é efetuado, ó, a consumação, momento do disparo ou do acionamento da munição. Então, por isso, ele não admite tentativa. Lembrando aqui mais uma vez que eu já falei, né? É um crime subsidiário. E o parágrafo único foi declarado inconstitucional pelo STF pelas mesmas razões que foram mencionadas lá no artigo 14, perfeito? Aqui não temos muito o que discutir. Vamos para frente. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, a gente está falando até então de uso permitido. Agora falaremos de uso restrito. As armas de fogo ali de uso restrito. Olha só, eu até fiz uma observação aqui, ó. Vamos rever aqui para a gente, né, fazer uma revisãozinha. Uso permitido, arma possível de ser adquirida pelo cidadão que comprove sua necessidade. Essa é a arma de uso permitido. Uso restrito, uso exclusivo das forças policiais e militares. E uso proibido, aquelas armas que não podem ser utilizadas nem mesmo por agentes estatais. Por exemplo, agentes químicos, né? Armas que não podem ser utilizadas, tá? Então vamos lá. Possuir, deter. Vamos lá, olha a quantidade de verbo de novo. Ó. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, hein? Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, perfeito, pessoal? Aqui a gente já está falando do uso restrito, tá? E aqui inclui posse ou porte. Nas condutas anteriores a gente viu uma divisão. Artigo 12, posse. Artigo 14, posse. Aqui no uso restrito, não. A posse é equiparada ao porte, tá? Então, não importa se é posse ou porte. Se for de arma de uso restrito, teremos aí a pena de 3 a 6 anos, né? E multa, perfeito? É um crime hediondo, tá? Lembrando, tá lá na lei de crimes hediondos e por isso ele é inafiançável, tá? Por isso, porque a lei de crimes hediondos informou que essa modalidade criminosa é um crime hediondo e a Constituição Federal, por sua vez, ela falou os crimes hediondos são inafiançáveis. Então, por esse motivo, essa modalidade criminosa que é artigo 16 é inafiançável, tá? Por esse motivo. E também é um crime de perigo abstrato. Não há necessidade de se comprovar concretamente o perigo. Combinado? Figuras equiparadas ao caput. Vamos lá.
Nas mesmas penas incorrem quem? Vamos lá, olha só, pacote anticrime aí atuando, tá, gente? Vamos ficar de olho, porque novidade legislativa a banca gosta. Então vamos lá, nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então quem suprimiu ou alterou a marca, né? Quem foi lá onde é que está a identificação da arma e raspou ela, suprimiu, está incorrendo aqui na mesma pena, tá? Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, aquele sujeito que modifica as características de uma arma de fogo para torná-la equivalente a uma arma de uso proibido, ou até mesmo uma arma de uso restrito, se por um acaso essa arma for de uso permitido, né? Estará incorrendo em pena. Você estará incorrendo em pena. Não pode alterar as características da arma. Só poderia fazer isso com a ciência e autorização do Sinarme. Se você não tem a ciência e autorização do Sinarme, isso é proibido, inclusive apenado de forma grave, né? Terceiro, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar também incorre nessa pena. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimindo ou adulterando, ou adulterado, né? Suprimido ou adulterado. Então, se você porta, possui, adquire, transporta, fornece, né, arma de fogo com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, também está incorrendo na pena. Então, não é só quem suprimir, não, aqui, ó. Quem suprimir ou alterar, não. Quem portar, possuir, adquirir, também incorre na mesma pena, perfeito? Inclusive, é muito mais fácil o sujeito responder por esse crime do que por esse, porque é muito difícil comprovar quem fez essa supressão. Por isso é uma modalidade equiparada. Não importa se o sujeito suprimiu ou se ele pegou essa arma de alguém que tenha feito essa supressão, tá? Vamos lá para o quinto, ó, inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E aqui vale para todas as modalidades, uso permitido, uso restrito, uso proibido, tá? Por quê? Pela gravidade da conduta, né? Poxa vida, né? Criança ou adolescente, vender, entregar, fornecer, mesmo que gratuitamente, a uma criança ou adolescente, é uma conduta mais apenada de forma mais severa, né? 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Então, quando você faz essa adulteração também em munição ou explosivo, estará incorrendo nessa figura equiparada, tá? Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então, se for uma arma de uso proibido, a pena é maior ainda. Aqui, ó, pacote anticrime, tá? Lei 13.964 de 2019. Fica muito ligado aí, fique ligado nisso aí, no parágrafo 2º, para a gente poder... a alteração surge exatamente do parágrafo 2º, né? O parágrafo 1º é a redação do antigo parágrafo único, né? E agora a gente tem um parágrafo único aí para deixar claro, se essa arma for de uso proibido, estaremos diante aí de uma pena maior, tá? Uma pena de 4 a 12 anos, pena essa instituída, né, recentemente pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Muita atenção para isso. Comércio ilegal de arma de fogo, vamos lá. Olha os verbos: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, hein? No exercício de atividade comercial ou industrial, tá? Isso aqui é importante. No exercício de atividade industrial ou comercial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa, tá? A pena foi elevada pela Lei Federal 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, perfeito? A pena foi elevada, então não mais 4 a 8 anos e multa, agora 6 a 12 anos e multa. E necessidade, pessoal, do sujeito estar no exercício da atividade comercial ou industrial, tanto é que o título é, aqui ó, comércio ilegal de arma de fogo, tá? É necessário a atividade comercial ou industrial. Se o sujeito estiver ali vendendo, adquirindo, montando, enfim, se for uma arma só, ele estará incorrendo, né, nas modalidades específicas, seja a posse de arma, seja o porte, né, enfim, para configurar aqui o artigo 17, é necessário que ele esteja na atividade comercial ou industrial. O sujeito ativo do crime é próprio, né? É o agente que está no sujeito da atividade comercial ou industrial. Esse crime pressupõe habitualidade também, tá? Caso contrário, as condutas são as dos artigos 14 e 16, ou até mesmo 12, dependendo do caso concreto. Perfeito? Parágrafo 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tá? Isso aqui é para não deixar margem de dúvida, tá? O pacote anticrime acrescentou aí o parágrafo 1º, né? Ou melhor, modificou a redação do parágrafo 1º, perfeito? Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, muito ligado nisso aqui, tá? Isso aqui vai despencar em concurso público, perfeito? Redação incluída pelo pacote anticrime, perfeito? Vai despencar, olha, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Por quê? Muita gente defendia que isso aqui era crime impossível, porque o agente estava ali infiltrado e não poderia, aquele crime, aquele flagrante não poderia ocorrer. Por quê? Porque o agente, se não estivesse ali, aquela conduta não ocorreria. Mas aqui o legislador deixou claro que essa conduta deve sim ser penalizada, perfeito? Deve sim ser penalizada. O artigo foi incluído aí pela Lei Federal 13.964. Agora vamos lá. Tráfico internacional de arma de fogo. Agora a gente vai falar de tráfico internacional de arma de fogo. Vamos aos verbos, são sempre muitos, né? Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Então, olha só, pessoal, aqui vale para arma de uso permitido, uso proibido, uso restrito, tá? Vale qualquer coisa. O fato é importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Redação dada pela Lei 13.964. Pessoal, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Perfeito? Redação dada, né, incluída pela Lei 13.964 de 2019, que é o nosso pacote anticrime. E uma coisa importante aqui, ó, pessoal, a competência desses crimes, né, do artigo 18 aqui, do caput e do parágrafo único, é da Justiça Federal. Por quê? Porque estamos falando aqui do tráfico internacional de arma de fogo, tá? Tráfico internacional de arma de fogo. Vamos lá, as observações finais aqui, ó. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Perfeito? Se for de uso permitido, é aquela pena lá. Agora, se for uso proibido ou restrito, a pena é aumentada da metade. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, a pena é aumentada da metade se, olha só, redação dada pela Lei 13.964, pacote anticrimes,
A pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas lá no artigo 6º, 7º e 8º desta lei. Muita atenção, tá? E se o agente for reincidente específico em crime desta natureza, ou seja, reincidente em porte de arma, perfeito? Disparo de arma de fogo, e o tráfico internacional, o comércio de arma de fogo. E uma observação aqui, pessoal. O artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não encontra-se aqui, tá? Aliás, aqui, né, no inciso 2º, tá? Então, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza, mas o caput mencionou o quê? Artigo 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Artigo 21 foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Vamos deixar claro aqui. Justamente pelas mesmas razões que a gente colocou lá nos artigos 14 e 15. Mas veja bem, eu quero aqui uma observação de vocês, ó. Artigo 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Não, gente, não são insuscetíveis de liberdade provisória. Quem menciona isso, na verdade, é a Constituição Federal. Se a Constituição Federal não informou, tá? Aqui é pior ainda do que a inafiançabilidade. A Constituição Federal não autorizou, tá? A não autorização de liberdade provisória, né? Isso não pode ocorrer. Então, artigo declarado inconstitucional, nós fingimos que ele não faz parte do Estatuto do Desarmamento. Combinado? Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Abordamos aí todos os crimes, tá? Essa foi a parte mais importante da nossa aula, é a parte que é mais cobrada em concursos públicos. Não tem segredo, são poucos tipos penais. Os tipos penais são facilmente compreendidos, principalmente se você assistiu a primeira parte e a segunda parte da aula. Eu tenho certeza que dessa forma você compreendeu de forma mais clara, tá? É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição, estou nas redes sociais, estou nos canais do Aprova Concurso. Contem comigo, um grande abraço e bom estudo a todos. Até mais.